Olá, está no ar o STJ Notícias. Mentiu para a seguradora do seu carro? Atenção, você pode perder o direito à cobertura. E tem dúvidas sobre os direitos dos animais? O que fazer em caso de maus tratos? O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Na hora de fazer o seguro do seu carro, você mentiu? Pois saiba que se você fez isso, corre grande risco de perder o direito à cobertura quando precisar. Foi o que aconteceu com uma empresa de logística de Goiás que não foi indenizada após a perda total de um veículo que se envolveu em um acidente. A decisão foi da terceira turma. A empresa de logística declarou no questionário de avaliação de risco que o carro era utilizado pelo proprietário exclusivamente para lazer e locomoção, quando, na verdade, o veículo foi utilizado para fins comerciais. Com a perda total do veículo após o acidente, a seguradora se recusou a pagar a indenização, alegando má-fé nas respostas do questionário. O Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que houve quebra do princípio da boa-fé e que o segurado não tinha mais direito de receber a indenização. Aqui no STJ, o ministro Vilas Boas Cueva explicou que neste tipo de contrato, a seguradora utiliza as informações prestadas para a fixação do valor do prêmio e a penalidade em caso de afirmações falsas e omissões de circunstâncias que possam influenciar a aceitação da proposta é a perda da garantia, o que ficou estabelecido neste caso. Olha, as listas negativas de crédito estão causando muita polêmica nos últimos meses. Já não basta o nome sujo, agora ele fica registrado pelas empresas para compras futuras dos clientes. Pois o STJ julgou um recurso de uma clínica de Santa Catarina que pedia indenização por danos morais depois que uma cooperativa de crédito incluiu e manteve o registro de inadimplência junto ao Sisbacen, que é o sistema de informações do Banco Central. Felipe pagou a conta do telefone celular direitinho, mas de repente descobriu que havia um débito. Usaram o CPF dele ilegalmente. Mesmo não sendo responsável pela dívida, teve o nome incluído em uma lista negativada de crédito. Você sabe o que você deve e o que você não deve. Foi um tanto complicado eu querer fazer alterações na minha conta e ser restringido disso por conta de algo que eu não fiz. Como a operadora de telefonia não apresentou nenhuma solução, ele procurou a justiça e conseguiu R$5 mil por danos morais. O valor foi um pouco maior para um consumidor de Santa Catarina, que passou por uma situação semelhante, R$20 mil. A indenização foi concedida porque a empresa não cumpriu a antecipação de tutela, que previa a retirada do nome do cliente que estava negativado até a solução do impasse. A cooperativa entrou com recurso aqui no STJ alegando que a indenização era indevida, porque o sistema de informações do Banco Central não teria caráter restritivo de crédito. A quarta turma julgou o caso e abriu um precedente importante para outras situações parecidas com essa. Por maioria de votos, o recurso especial foi negado. Para o STJ, a inclusão do nome de forma indevida no Sisbacen pode gerar indenização por danos morais. Para a relatora Isabel Galotti, o sistema do Banco Central não tem função semelhante às entidades de proteção ao crédito. Já o ministro Antônio Carlos Ferreira afirmou que o problema em questão não é o sistema do Banco Central receber a informação de inadimplência, e sim divulgar essa situação financeira do cliente. Esse sistema, que é um sistema do Banco Central, ele seria apenas para uma consulta pública em relação ao CPF da pessoa. Só que ele passa a restringir o crédito, né? É onde também gera esse problema. Para Felipe, a indenização foi justa, por causa dos constrangimentos que ele sofreu por estar com o nome sujo, sem dever nada. Por conta da demora deles, o meu nome constando lá e eu precisando fazer essas alterações, eu não pude fazer. Tive negócio e a viagem que eu tive um problema danado por conta dessa viagem, por conta do atraso, né, nessa alteração do meu cartão. E por conta disso eu não consegui fazer e tive que entrar na justiça para pedir o ressarcimento. Agora olha essa história, será que viajar com as malas cheias de droga em transporte público aumentaria a pena por tráfico? No caso julgado aqui no STJ, um homem levava no ônibus em que viajava de Ponta Porã para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 2 bolsas com tabletes de maconha. Ele foi preso ainda na estrada pela polícia. O Ministério Público alegava que o fato de o homem ter usado o transporte público era suficiente para um aumento na pena. Mas a sexta turma manteve decisão do TRF da terceira região, que considerou que o homem utilizou o ônibus apenas como meio de transporte. Como não houve comercialização da droga no percurso entre as cidades, não cabia o aumento da pena.
Segundo o ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, o entendimento já é previsto em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos para o Twitter, que tem mais decisão de grande repercussão. Olha só, a STJ mantém a aposentadoria compulsória de juiz acusado de induzir atentado a tiros. A Corte Especial manteve a aposentadoria compulsória do magistrado, que foi aplicada como pena. O juiz Jair Bentes de Azambuja teria induzido um funcionário a cometer um atentado contra outro juiz. A defesa de Azambuja apresentou mandado de segurança contra ato do Conselho da Justiça Federal, que negou um recurso administrativo do juiz. Os advogados queriam a anulação da aposentadoria compulsória e a absolvição ou a aplicação de penas mais brandas, alegando que o juiz teria imunidade jurisdicional. Mas aqui no STJ, o ministro relator, Og Fernandes, manteve o ato do CJF. Segundo ele, a imunidade jurisdicional do magistrado não é absoluta. O ministro afirmou ainda que o ato do CJF foi correto ao considerar que o magistrado teria extrapolado sua função judicial e agido com abuso de poder. E no início deste mês, um vídeo circulou pelas redes sociais e causou indignação de muita gente. Vamos dar uma olhada aqui? Põe pra gente na tela. Se trata de um caseiro em Riacho Fundo, cidade próxima a Brasília. Ele vai dar banho no cachorro dele, só que olha só, ele maltrata o cachorro. É um filhote de um vira-lata, ele puxa o cachorro pela coleira, o cachorro se contorce para sair, grita de dor, depois ele dá murros no cachorro. Em seguida, ele vai prender o focinho dele com as mãos para ele não gritar, não fazer barulho e assustar os vizinhos. Esse vídeo foi gravado por um vizinho que se incomodava com essa situação. Nessa outra cena, ele bate no cachorro com a mangueira e afoga, joga água justamente no focinho para que ele não consiga respirar. E repare que ele segura o cachorro pela orelha. Olha, diante da repercussão desse vídeo, o cachorrinho e a mãe dele foram para um lar temporário e também foram adotados. O homem que aparece no vídeo prestou depoimento à polícia, disse que estava bêbado e que não gostava dos animais. Diante disso, mais uma vez, a questão dos direitos dos animais foi levantada. Será que há legislação para defendê-los? Quem nos conta é o repórter Rafael Porfírio. Apesar das inúmeras denúncias, poucas pessoas ainda são punidas. O vídeo da enfermeira agredindo um Yorkshire até a morte na frente da filha causou enorme comoção. As imagens mostram a mulher chutando e arremessando o animal contra a parede. Ela foi condenada pela 2ª Vara Criminal de Formosa, em Goiás, a 1 ano e 15 dias em regime aberto. A pena foi convertida em 370 horas de prestação de serviços à comunidade, além de multa no valor de R$ 2.800. Está na lei de crimes ambientais praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados é crime. O artigo 32 prevê pena de 3 meses a 1 ano e multa para esses delitos. E a pena pode aumentar de 1/6 a 1/3 se o animal morrer. Em Salvador foram flagradas cenas de maus tratos no Circo Estoril. O camelo leva um soco, um tapa e também é agredido com esse pedaço de ferro. As imagens estão num vídeo de uma organização não governamental inglesa, a Animal Defenders International. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça proibiu a exibição de animais pelo Circo Estoril. De acordo com os ministros, laudos técnicos do IBAMA constataram que havia negligência da empresa com o bem-estar dos animais. Por causa dos possíveis maus-tratos, várias leis estaduais foram criadas e proíbem as apresentações dos animais nos picadeiros. Cerca de 180 projetos de lei em defesa dos animais tramitam no Congresso Nacional. Alguns estão à espera de votação há quase uma década. Hoje as pessoas estão se conscientizando e a pressão que sai da população faz com que os deputados criem os projetos de lei proibindo esse tipo de prática. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o sacrifício de animais em centro de controle de zoonose não seja feito de modo cruel, como aconteceu em um município de Minas Gerais, onde cães e gatos com raiva e leishmaniose eram sacrificados com gás asfixiante. O ministro Humberto Martins, ele abrangeu uma série de assuntos que são muito polêmicos hoje na causa animal,
Primeiro, a questão do extermínio dos animais em zoonoses. Ele se posicionou cabalmente contra o extermínio de forma cruel dos animais em zoonoses. E ele, na verdade, ele sugeriu como alternativa a utilização de injeções letais que não causem nenhum tipo de dor. E esse é um tema que sensibiliza muita gente, por isso foram muitas as perguntas na página do STJ no Facebook. E quem vai tirar as dúvidas é a promotora de defesa do meio ambiente, Luciana Vertini. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, Luciana. Eu que agradeço. Vamos para a primeira pergunta então, que é a Dábila. Olha só, é correto falar em direitos dos animais? Eles são sujeitos de direito? Sim, ainda é uma teoria do bem-estar animal, bem-estar social, minoritária, mas é justamente uma teoria crítica respaldada pela Constituição, a nossa Constituição da República de 88, que justamente prevê que os animais, eles não podem, de forma alguma, deixarem de ser protegidos quando eles estão sofrendo qualquer tipo de maus-tratos ou crueldade. Bacana. A próxima é do Marcelo. Agora, que tipo de animais têm direitos? Existe diferença entre os domésticos, silvestres? Tem essa diferenciação? Sim, essa diferenciação é fundamental, porque os animais silvestres já têm toda uma normatização do IBAMA, que é o órgão específico para poder fazer essa categorização dos animais, e os silvestres são justamente em unidades de conservação, com biomas bem diferenciados dos domésticos, que eles têm um tratamento, eles podem ser humanizados, quer dizer, o relacionamento do animal silvestre e doméstico com o homem é bem diferente. O animal silvestre tem que estar na unidade de conservação, tem que estar solto. Mas todos têm, então, cobertura e o doméstico, de direito. Sim, vai estar próximo do homem, interagindo com o homem de uma forma a poder ser cuidado pelo ser humano. Ok. A próxima é da Raíza Misael. Quais as medidas cabíveis que devemos tomar ao presenciarmos maus tratos aos animais? É certo filmar, como a gente viu naquele vídeo do cachorro? Sim, é o adequado. Nós temos que buscar todos os órgãos que recebem essas denúncias. Quais são? As delegacias de polícia, as delegacias mais próximas, o Ministério Público, através da sua ouvidoria. Também as organizações, no Distrito Federal, nós temos mais de uma organização que defendem os animais, né? Bastante atuantes, e eles recebem denúncias e levam tanto para a delegacia como para o Ministério Público, e fazem esse acompanhamento da inserção do animal que está sofrendo maus tratos. Presenciei um maus tratos. Posso pegar o telefone e ligar para a polícia, pelo 190 mesmo? Deve. Tem a polícia especializada, né, a DEMA, no Distrito Federal. Em muitos municípios do país também tem a delegacia especializada. Bacana. A próxima é da Jussara. Qual a responsabilidade do município pelos animais de rua? Abrigo, alimentação, tratamento veterinário, castração. Há essa responsabilidade? Veja bem, a responsabilidade do município, o município deve legislar nesse aspecto, porque a Constituição já diz claramente que cabe proteção ao animal e cada município e cada estado deve ter a sua legislação. Só que muitos municípios e estados não legislaram ainda. No Distrito Federal existe essa legislação. Né? Então, fica muito mais fácil nós protegermos o animal quando tem essa legislação prevendo abrigos, prevendo centros de zoonoses, né? Um órgão ambiental que conceda licenças para esses órgãos. Né? Até porque também tem o controle das zoonoses, das doenças, né? Isso é necessário também. No caso do Distrito Federal é a Vigilância Sanitária, a DIVAL, integrada numa Secretaria da Saúde. Bacana. A próxima é da Ale Hanks. Gostaria de saber o caminho jurídico para cobrar que uma prefeitura cumpra uma lei sancionada há anos que dispõe sobre o controle populacional dos animais domésticos através da castração, educação ambiental. Então, essa questão está sendo bastante debatida. É importante mesmo que a população se preocupe com isso, porque o controle populacional ele implica nos melhores cuidados. Se a população estiver atenta a esse controle populacional, de que forma? Buscando castrar o animal quando não tem condição nenhuma de reprodução e, principalmente, quando o poder público oferece, né, alternativas para a castração, porque nós sabemos que esses valores são altos.
E quando tem um programa de castração, fica muito mais fácil. Aqui no Distrito Federal, infelizmente, ainda nós não temos, e o Ministério Público está trabalhando, o Ministério Público do Distrito Federal está trabalhando justamente nesse sentido, para que tenha um programa de castração, um hospital veterinário público, né? Porque as universidades não dão conta da demanda, que é bastante expressiva. O caminho jurídico, então, mais rápido seria justamente buscar, talvez, o próprio Ministério Público? Sim, porque justamente porque a legislação impõe ao poder público, nós podemos viabilizar, através dos instrumentais jurídicos, essa política pública. Olha, daqui a pouco a gente volta com outras dúvidas. Será que os animais podem ser usados em rituais religiosos? Saia daí, a gente responde já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nós continuamos com a promotora de defesa do meio ambiente, Luciana Vertini, que responde às dúvidas deixadas no nosso Facebook. Vamos para a próxima pergunta, então? É do Lu Venturi. Por que não há vigilância sobre os preços dos exames clínicos dos animais e dos produtos veterinários cujos preços são tão exorbitantes? Está um pouco fora da área aqui, mas poderia responder essa pergunta? Na verdade, não é que não tenha controle do preço. O preço, quando se tem o programa, existem várias frentes em que oferecem esse serviço, o preço vai cair. Então, na verdade, o que ocorre é que os preços são altos porque são poucos os que oferecem esse serviço. A Lívia Silva pergunta: uso de animais para rituais religiosos pode? Ela até cita que quebram patas de galinha, principalmente galinha eu acho que é o mais utilizado, né? Pode? Jamais, isso é meio cruel. Nós temos precedentes, inclusive, nesse sentido, né? De que, tanto como a rinha, né, a farra do boi, já existem julgados, tanto do Supremo como do STJ, que vedam esse tipo de uso meio cruel dos animais. Então é denunciar mesmo? É denunciar. Bacana. A Caroline Schmidt pergunta: existe alguma lei de proteção a maus tratos a animais considerados de corte, como vacas, suínos, frangos? Até porque está na alimentação, né? E aí, como é que é? Então, essa pergunta ela é interessante, mas o alimento, a legislação não proíbe que o animal sirva de alimento ao homem. Na verdade, é como está sendo explorado isso. Mas não em relação à alimentação. Então, a legislação nem a jurisprudência proíbem o uso do animal como alimento. É algo semelhante às zoonoses, né? Também pode ser, a gente pode associar que é um controle. A gente aqui tem o caso da alimentação, não pode ser tratado com crueldade, né? Seria isso. Talvez o abate tem que ser de forma indolor para o animal. Exato. O que, na verdade, não se pode fazer, esses experimentos científicos, existe uma legislação que determina justamente como ele vai poder ser feito. Só que, infelizmente, ainda há muito conflito. Que é o caso da pergunta da W, né? Aquela pergunta: qual o posicionamento jurisprudencial acerca dos experimentos científicos com animais, se há alternativas? Eu estava falando, então, tem que ter uma dosagem aí, então. Ainda é permitido, né? Não, a legislação ainda está bastante conflituosa, lacunosa. Nós precisamos caminhar mais, porque no passado se avançou mais quando se proibia determinados procedimentos de uso. E eu vejo que, na verdade, a legislação não está adequada porque, em determinados casos, se permite o uso desregrado, né?
Então, em vez de estimular o uso de outras técnicas, está se permitindo o uso dos animais. Lembrando que há um projeto, né, que tramita no Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara, está no Senado agora, que é justamente para endurecer um pouco mais a pesquisa científica, principalmente quando não houver alternativa. Esse projeto de lei que é uma esperança para que a gente possa adequar essa legislação a essa realidade tão dura e na verdade, adequar a Constituição, né? Porque a Constituição brasileira, ela veda o uso de meios cruéis, né? A gente começou mostrando aquele vídeo do cachorro, que foi bastante cruel. Vou convidar a senhora para mostrar um vídeo que está realmente repercutindo, acho que muita gente recebendo no celular e também no Facebook. Olha só, solta pra gente. É uma tentativa de ressuscitar um passarinho. Esse homem encontrou um passarinho na casa dele, dentro da piscina, e aí resgatou o passarinho e tenta ressuscitar. Ele sopra várias vezes no bico do animal e faz uma massagem cardíaca na tentativa de reanimá-lo. Ele começa a mostrar alguns sinais vitais ali, até que, olha só, ele vira e, de repente, conseguiu ressuscitar o bichinho. Olha a comemoração. Não tem como você... A gente mostra os casos de pessoas que, infelizmente, fazem crueldade, mas esse caso, ó, aí depois ele vai, seca o bichinho, que é filhote ainda, inclusive, daqui a pouquinho, ó, ele vai colocar ali no quintal da casa dele, para uma tentativa da mãe aparecer e vir resgatá-lo. O vídeo não mostra se a mãe apareceu, mas pelo menos a gente vê boas ações, né, doutora? Sem dúvida. Esse exemplo tem que ser muito divulgado, né, para as pessoas aprenderem que modo simples, né, de cuidado. Ele não teve um grande instrumental ali, que eu percebi, foi um secador de cabelo, né, e a boa vontade dele de fazer uma técnica que é bastante divulgada, do boca a boca. Verdade. Então, um primeiro socorro bem elementar, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. Espero que realmente nossos telespectadores tenham sido esclarecidos com as suas respostas. Eu que agradeço. Bom, agora vamos mudar de assunto, que olha só, uma empresa brasileira firmou contrato com o exterior para financiar a importação de equipamento industrial. E agora, a qual legislação ela deve se submeter? A brasileira ou a do país com quem fechou o negócio? Thaís Ceruti responde. Deve seguir a legislação estrangeira. Esse caso chegou ao judiciário por conta da inadimplência da empresa que fez o empréstimo para comprar o equipamento. O devedor queria que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que se o contrato foi fechado nos Estados Unidos, é baseado nas leis de lá que ele deve ser cumprido. Vamos voltar ao Twitter que tem mais decisão importante. Olha só, a primeira turma afasta a data do laudo médico como marco inicial de aposentadoria por invalidez. Os ministros mantiveram o entendimento do TRF da 4ª região. Segundo eles, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida a partir da data do requerimento administrativo do auxílio ou da citação do INSS, caso a invalidez seja comprovada por laudo da perícia em juízo. E vamos agora conversar com a Ana Paula Souza para saber quais são os destaques da rádio aqui do STJ. Olá, Ana. Olá, Daniel. Bom, você que está aí assistindo ao STJ Notícias não pode deixar de ouvir os destaques dessa semana aqui da Coordenadoria de Rádio. Na matéria especial, o assunto é racismo. O repórter Jaime Santana conversou com um sociólogo para entender como a sociedade brasileira reage e tem se posicionado em meio a tantas situações de casos envolvendo racismo. Mas em todas essas situações ocorridas, o crime praticado foi de racismo ou de injúria racial? A matéria explica bem esses dois termos e faz uma diferenciação. Você sabe essa diferença? Se não, vale a pena conferir para ficar por dentro desse assunto. No quadro Conexão STJ, a entrevista é com o ministro Gilson Dipp, que está se aposentando. Ele conversou com o repórter William Nascimento e falou da sua trajetória ao longo desses 16 anos de atuação como ministro do STJ. Mas o ministro Dipp, ele não se destacou apenas como magistrado. Ele presidiu a Comissão de Reforma do Código Penal, que deu origem ao anteprojeto que está tramitando no Congresso Nacional. Também, por um período, coordenou a Comissão da Verdade, que apura denúncias de tortura durante a ditadura militar. Foi vice-presidente e presidente interino do STJ. É um ministro que tem boas histórias para contar. Esses dois materiais, o Conexão STJ e a matéria especial, estão disponíveis em um novo endereço de publicação. Continuam na rede social de áudios SoundCloud, mas não com aquele final que você já conhece, que era /Rádio STJ. Agora com um novo final, que é STJ Notícias. Então você acessa soundcloud.com/STJ Notícias e confere esses dois materiais e outras matérias produzidas aqui pela reportagem da rádio. Eu volto com você, Daniel.
A quarta turma acatou o pedido dos avós de uma criança para anular o registro de nascimento da suposta neta por falsidade ideológica. Com a decisão, fica permitido que terceiros peçam anulação desse tipo. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça a pedido dos pais de um homem que morreu. Eles solicitaram a anulação do registro de nascimento do suposto neto. Alegaram que o filho deles foi induzido a registrar uma criança nascida na época em que a mãe era casada com outro homem. A quarta turma do STJ permitiu aos familiares do suposto pai entrar na justiça para questionar a paternidade. Com isso, os ministros alteraram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dava somente ao suposto pai o direito de entrar com este tipo de processo na justiça. Antigamente, o pai poderia entrar, o pai e o filho poderiam alegar anulação, ou o pai ou o filho. Agora, com essa nova decisão, os avós também vão poder questionar o registro de um neto. A advogada explicou ainda a diferença entre a ação negatória de paternidade e a anulação de registro civil feita pelos avós. A negatória de paternidade, ela sempre está ligada a uma família constituída, pai e mãe dentro de uma mesma família convivendo com os filhos, né? A qualquer momento o pai pode questionar a paternidade de um filho ou outro na suspeita de não ser seu filho legítimo. A anulação, ela não está ligada a uma situação familiar. Pode ser namorados de muitos anos atrás, pode ser conhecidos, às vezes uma situação de um dia que gerou uma criança, e ele pode questionar, né, na justiça e pedir anulação do registro, principalmente se não tem convivência afetiva com a criança, né? Agora o caso volta para a Justiça Comum em São Paulo para ser julgado. O STJ Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nosso programa, acesse nosso canal no YouTube e as redes sociais do STJ. Na semana que vem a gente vai tirar suas dúvidas sobre nome sujo e inadimplência. Tá devendo? Então não perca. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau.